caso, Fábio, você, né, justamente o governo para os ricos, para a elite financeira e a classe média, Fábio. A classe média que foi, né, representante ali de movimentos de massa, né, alguns anos atrás, contra a corrupção, né, contra tudo que está aí, e agora a classe média fica calada, né? Como que você vê assim a falta, a inércia desses setores médios urbanos em torno dessa questão? Não existe? O que explica isso? A explicação para isso. É um trabalho feito em longo tempo. Quando terminou a ditadura aqui no Brasil, você via a economia da direita e da esquerda debatendo e quebrando pau na televisão, certo? As pessoas estavam discutindo um projeto de país. O projeto da direita acabou ganhando, né? Mas as pessoas pelo menos viam o contraditório. Mas se você observa essas TVs a cabo, as TV abertas nem debate tem, mas as TVs a cabo, que tratam de economia, você coloca três pessoas representando entidades diferentes, mas com a mesma posição, a posição do mercado financeiro. As pessoas das camadas médias foram sendo treinadas a acreditar em alguns pressupostos. Primeiro, de que o Estado precisa ser responsável. E a responsabilidade do Estado significa cortar gastos sociais. Não há nenhuma palavra sobre gastos com o setor financeiro. Segundo, de que o Estado é ineficiente, né? De que a empresa privada é superior. A gente vê a telefonia no Brasil, a gente sabe o que a empresa privada significa. A gente vê a energia elétrica, sabe o que a empresa privada significa, né? E há dados do Sebrae e agora do Banco Central, do IBGE, mostrando que aproximadamente 95% das empresas privadas vão à falência em 5 anos de existência. Então, não é eficiente, né? É uma ineficiência de altíssimo grau. Há um professor que escreveu um livro muito interessante chamado Capitalismo e Colapso Ambiental, o professor Luiz Marques, da Universidade Unicamp, lá em São Paulo, em que ele diz que o setor industrial utiliza as matérias-primas, 94% a 97% do que passa no setor industrial se transforma em lixo, em resíduo. Quer dizer, o produto mesmo é de 3% a 6%, certo? Então, é um setor ineficiente, mas as pessoas acreditam. O Estado é ineficiente, só o setor privado é eficiente. Ter gastos sociais é irresponsabilidade, né? Os ricos não podem ser tocados, certo? As injustiças históricas, sociais, históricas e econômicas e étnicas, raciais, de todo tipo, culturais, não podem ser tocadas, entende? E também uma admiração profunda que foi sendo trabalhada desde a infância das pessoas, né? No modelo americano, né? Você tem videogames, os videogames eram as crianças jogando com tropas americanas matando outros povos. O próprio Os cinema, filmes né? são de super-heróis americanos vencendo inimigos externos. Você foi acreditando, você foi trabalhando culturalmente a teoria econômica para as pessoas acreditarem em um monte de mentiras, entende? São Então, levadas, né, a isso, né? Acreditar nessa eficiência, né? Enfim, Fábio, é muito foi complicado. uma longa construção, sabe? Uma longa construção. Se você pegar de 85, né? Onde começa isso, na Nova República, até hoje, né? 95, 2005, 2015, né? Mais 30. Quase 35 anos, né? Certo? Um longo Então, caminho aí que para ser desfeito não vai ser rápido, né, Fábio? E agora, principalmente com esse governo. não. Isso, tanto que as pessoas se desiludem, mas elas acabam colocando a culpa não nessa. Elas não têm mais a capacidade de analisar. Elas acabam colocando a culpa simplesmente no individualismo. É outro ponto que eu esqueci de dizer. Não, se eu tenho sucesso é devido ao meu esforço individual. Se eu fracasso é devido à minha incapacidade individual. Então,
o individualismo teórico, filosófico, foi levado ao extremo e as pessoas são incapazes de perceber que elas recebem influência do mundo econômico, do mundo social, do mundo político. Elas imaginam que tudo pode ser explicado filosoficamente pela estrutura individual e individualista, né? É uma construção essencialmente filosófica. E isso está muito baseado nos autores neoliberais que lá de 1947 começaram a trabalhar, né? Como Hayek, Mises, Friedman, Karl Popper, né? E uma construção que surgiu lá na Virgínia, nos Estados Unidos, acho até que a gente já discutiu esse livro aqui, de uma historiadora americana, Nancy McLean, mostrando como a chamada teoria da ação pública foi montada lá nos anos 50 para desmontar direitos humanos, o que eles chamam de direitos civis. Então, é uma longa construção mundial para que você diga assim, não, o Estado atrapalha. Eu sou um indivíduo independente, como se eu fosse quase assim isolado do resto do mundo. Qualquer influência coletiva, estatal, comunitária precisa ser eliminada. Eu preciso estar livre das amarras do Estado. Então, surgiu o ódio ao Estado, né? E as pessoas não percebem o que as empresas privadas fazem, as corporações. Pois é. E as corporações controlam o Estado. Estão controlando o Estado aí quando aprova a reforma da Previdência. Exatamente, é esse processo de captura, né, do Estado por esses atores.